novidade aqui, eu fiz vários exemplos aqui com quantificadores, tá? É, com D, asterisco, para ver o que que pega, o que que não pega, tá? Então, para cada padrãozinho de string aqui, desculpa, para cada string, eu criei 5 padrões de expressão regular e fui colocando aqui se casa ou não casa com o padrão. Detalhe aqui, tá? Vou arrumar essa figura porque no ponto esqueci de colocar o barra barra ponto. Então, teoricamente funcionou porque ponto aqui pode ser substituído por ponto. Mas poderia ser outra coisa que caso eu quisesse de fato ser o símbolo de ponto final mesmo, tá? Bom, então aqui só pra gente ver, ó, esse primeiro, vamos pegar alguém que casa com, não tem ninguém, quase ninguém que casa com tudo, mas o primeiro, tá? Barra barra D asterisco ponto. Por que que casou? Tá? Porque o asterisco é zero ou mais ocorrência. Então pode inclusive não ocorrer o D. Tá? Depois o asterisco ocorreu uma vez, então zero ou mais está dentro. Aí com o asterisco novamente, um dígito, né? Zero ou mais está dentro. E o tracinho está dentro. Vamos pegar um que não bateu, esse daqui. Tá? Esse é o padrão 2. Isso, padrão 2. Ó, não casou por causa do mais, tá? Que o mais é um ou mais ocorrências. Aqui não tem uma ou mais ocorrências de um dígito logo no começo. Então não casou. Do resto aqui são todos quantificadores maiores, né? Então ele não casou e nem pegando vamos chutar aqui a ST4. Dois dígitos, ponto, dois dígitos, tracinho, um dígito. Tá? Então vamos ver, a primeira casou, né? 0 ou mais, 2 está incluso. 0 ou mais, então 2 está incluso. 0 ou mais, o 2 está incluso, tracinho, 0 ou mais está incluso. Então aqui no ST4, o primeiro casou. Vamos ver um que não casou, que deu false aqui. É o 3, ó, porque já tem que começar com 3 padrões, não casou. Mas o de baixo, ó, o 4, casou, porque é 2 ou 3, ou de 2 a 3. Aqui eu tenho de 2 a 3. Depois aqui, ó, de 2 a 3, tenho de 2 a 3. Aqui de 2 a 3, tenho de 2 a 3. Aqui de 1 a 2, eu tenho de 1 a 2. Tá? Então, fiz vários exemplinhos aí para vocês analisarem. Qualquer dúvida é só procurar na live, tá? Dado que a gente agora sabe um pouquinho de expressão regular, tá? Vamos voltar lá para aquele replace all que a gente tinha visto. O replace, eu falei, olha, tome cuidado com o replace all, porque o replace all ele vai conter ele como entrada dele, né, uma expressão regular, não é uma string comum ou um caractere. Então tome cuidado ao utilizar o replace all e o replace first também, né? Só que só vai substituir a primeira ocorrência. Então, vamos supor que a gente tem um texto qualquer, sei lá, pode ser qualquer string. Hoje é dia 5 do mês 4 de 1985. Tá? Só pra gente ver o poderzinho, praticar o que a gente aprendeu aí, e usar o replace, claro, né? Aí vamos supor que a gente queira utilizar o replace, e sim, ela não substitui a própria string, tá? E eu quero utilizar o replace all, eu quero tirar todos os dígitos possíveis, tá? Nessa data. Então como que ficaria a minha primeira parte aqui, que é o string regex, que é a entrada, né? Seria uma expressão regular. Então seria qualquer dígito que ocorreu uma ou mais vezes, assim ele tira o 0,5, assim ele tira o 4, assim ele tira o 1985, e eu vou substituir por nada, porque eu simplesmente quero apagar esses caras aí. E agora eu vou dar um saltzinho aqui. Teste. Vou rodar. E aí ele tirou aqui todos os dígitos e substituiu por nada, tá? Perceba que a hora que a gente fez isso daqui, né? Então isso daqui sumiu, mas eu fiquei com um espaço aqui. A hora que eu tirei o 1985, ficou um espaço antes do ponto, tá? Então a gente pode aplicar expressões regulares, né? Uma vez que eu fiz uma substituição, para melhorar esse texto também. E muitos textos, já peguei muitos textos que
por algum acaso eles vêm com vários espaçamentos dentro dele e tal, fica feio. Então é interessante a gente eliminar esses vários espaços que podem estar dentro do texto, tá? Então se eu quisesse fazer isso, o que eu teria que fazer, tá? Teste igual teste, replace all, barra S, todo barra S que ocorrer, não pode ser o símbolo de espaço, mas barra S também é espaçamento, que ocorrer uma ou mais vezes, barra S, desculpa, eu vou trocar por um espaço só, ok? Vamos ver como é que fica agora. Eu já eliminei aqueles espações grandões que tem aqui, mas ainda tem aquele problema que às vezes pode ter um número antes do ponto final, ou pode ter uma palavra antes do ponto final, tá aí, como é que a gente poderia resolver isso daqui, tá? A gente poderia fazer o seguinte, ó. Ah, não, ainda vou precisar do retrovisor para fazer essa substituição, tá? Então, por enquanto a gente só vai deixar bonitinho assim, tá? Porque para dar certo isso que eu quero fazer, eu preciso aprender o conceito de retrovisor. Aí a gente volta para o replace e vê o conceito de retrovisor, ok? Enfim, se a gente tiver um código muito grande também, cheio de identificadores, se o identificador tiver um padrão, a gente pode eliminar tudo isso do texto utilizando expressões regulares também, tá? Eu volto nesse exemplo a hora que a gente chegar aqui nos retrovisores, tá? Coloquei aqui alguns exemplinhos pra gente, um pouquinho diferente, tá? Replace. Tá. Aproveitando, fazendo o gancho do split, que é essa tokenização de strings, tá? Quando a gente está lidando com textos, é meio que comum, tá? A gente pegar cada parte do texto, tá? E separar num token. O que é o token? Tá? Uma sequência de caracteres que é delimitada por algum outro caractere, tá? Normalmente, esses tokens, eles correspondem às palavras do texto, tá? E aí, o que eu poderia fazer para separar esses tokens e palavras, tá? Eu poderia utilizar o método split. O que o método split faz? Eu acho que a gente já fez. Mas, por exemplo, deixa eu aumentar esse cara aqui. Vou colocar uma barra aqui que vai ficar um exemplo um pouquinho melhor. Uma barra não, uma data. 05/8 de 1985. E aí, se eu utilizar o método split, então eu vou gerar o retorno dele é um array de strings. Eu vou colocar valores é igual teste2.split. Split significa dividir, tá? E aí perceba que dentro do split, né, ele tem um regex, string regex, ou seja, ele vai dividir baseado numa expressão regular. Então também toma cuidado na hora de colocar ponto, parênteses, etc, que vai precisar do barra aqui dentro, tá? Mas no caso, por exemplo, se eu quiser só dividir aqui pelo barra, tá? O que vai acontecer? Então, for string str, dois pontos, valores. Vou apagar esse print aqui embaixo. Oxi. Vou dar um salt aqui, str. Ups. E aqui foi sem querer. Tá. Ele pegou cada conjunto de caracteres, tá? Até dividir, ou até achar, desculpa, esse separador que eu especifiquei aqui e jogou como um elemento do array de strings, tá? Depois, a próxima parte, até achar o próximo delimitador, tá? Colocou como segundo elemento do array. E depois, a partir do terceiro aqui, né, como ele foi procurando até achar o outro, não achou o outro, então ele pegou tudo o resto, até o fim, né, e jogou na terceira
posição desse meu array como terceiro elemento, terceira posição não, como terceiro elemento do meu array, tá? Então o split, ele vai pegar esse string e dividir em partes de acordo com o delimitador, tá? Então entre esse delimitador e outro delimitador, ou entre o começo e esse delimitador, ou entre esse delimitador e o final, vai virar um elemento de um array de strings, tá? Esse elemento, essa separação a gente chama de token, tá? Então é muito comum, quando a gente tem um textinho, a gente quer aplicar, por exemplo, processo de inteligência artificial em cima do texto para aprender, classificar, agrupar, enfim, eu separar quais são as palavrinhas desse texto. Tá? E para isso, a gente pode fazer uso do split. Tá? Então, por exemplo, teste.split, aqui eu vou colocar o espaço, o meu delimitador, né, é o caractere de espaçamento, porque as palavras geralmente são separadas por espaço, não vai ficar perfeito de cara, mas já nos vai dar uma ajuda bem legal, tá? E aí é comum também, né, a gente eliminar do texto antes de fazer isso daqui, né, porque, por exemplo, eu tenho hoje, é dia 25 de março de 1985, sei lá, não é, mas só para a gente ver. Se a gente fizer dessa forma, né, às vezes tem palavrinhas aqui que saem com vírgula no meio, palavras que vêm junto com ponto, e aí o que a gente pode fazer dado todo o nosso conhecimento, tá? A gente pegar essa string antes, dar uma processada nela antes, tá? Então, teste ponto replace all. Tá? E tem um detalhe também, tá? Às vezes, vou eliminar, tem caracteres que fora de um determinada chaves, parênteses e etc, eles não têm efeito, eles não funcionam como meta caractere. Então, por exemplo, se eu colocar 3 aqui, significa o 3 literal. O 3 entre chaves, ele funciona como um quantificador. Se eu colocar o tracinho dentro daqui, significa range, tá? E se eu colocar fora, significa o tracinho literal, tá? Então, tomem cuidado também, por exemplo, se eu colocar ponto e vírgula aqui, tá? Que pode ser ou ponto ou vírgula, eu vou substituir por nada. Será que dá certo? Ó, então, o ponto dentro dos colchetes, ele não funciona como meta caractere, tá? Então, dentro dos colchetes aí vai ter um conjunto de meta caracteres à parte, tá? E aqui eu fiz uma expressão que é o seguinte, ó. Se tiver um caractere que é ponto ou vírgula, né, que aqui eu tenho toda essa listagem de caracteres, pode ser qualquer um desses caracteres, tá? Se for ponto ou vírgula, você troca por nada, tá? Agora meu texto já ficou um pouquinho mais bonitinho, eu já tenho todas as palavras aqui do meu texto, ok? Então, o uso de expressões regulares aí dentro do replace pode ser muito útil em conjunto com o split também, tá? Aqui no slide eu coloquei inclusive um exemplinho, eu falo, ó, eu quero dividir essa sequência gigante de números, tá? Pela sequência de zeros, ou seja, se tiver uma sequência de zeros, qualquer que seja, desde que tenha um zero ou mais, tá? Vai virar um elemento do meu array, tá? Então perceba que aqui, ó, eu tenho uma sequência 1, 2, 3, 1, 5, 8, 7, que é essa primeira sequência aqui. Depois esses 3 zeros ele utilizou como delimitador, né, como separador. E o próximo elemento começa a partir daqui, ó, 1, 2, 5, 4, vai até os 6. Depois tem mais uma sequência de zeros que ele utilizou como delimitador. E assim por diante, tá? Então a gente pode brincar bastante com expressões regulares aqui para criar critérios de tokenização das nossas strings. Tá? Bom, além desse brincadeira que a gente está fazendo com replace, com matches, né? A gente também pode utilizar outras classes, tá? Não só para fazer o mesmo casamento de padrão que a gente tem com matches, mas utilizando uma classe um pouquinho mais apropriada, que é o pattern, tá?
E a gente vai ter uma classe que é um matcher, tá? Esse matcher ele vai ser muito útil para fazer buscas de padrões dentro de uma string zone. Então, por exemplo, ó, dentro da string eu quero achar qual que é a informação de ano que está escrita ali dentro, tá? Aí eu posso especificar no match, o match vai buscar aquele padrão que eu especifiquei antes. Se tiver algum string com aquele padrão, ele vai pegar e vai retornar para mim, tá? Então, a gente consegue fazer umas coisinhas um pouquinho diferentes agora com a expressão regular, tá? Eu coloquei aqui que várias delas recebem esse char sequence, só para a gente não estranhar. O char sequence ele é uma interface, tá? Para tudo no Java que contém sequência de caracteres. Então, inclusive, ó, o charret que tem lá no string builder, o length que tem lá no string builder, subsequence a gente não chegou a ver, mas tem também, o toString tem também, tanto na string quanto na string builder, tá? Porque elas implementam esse char sequence. Então, quando você está trabalhando com expressão regular, que lá o parâmetro é um char sequence de alguma coisa que a gente for usar, você pode tanto passar string quanto string builder, tá? Vai funcionar porque são todos char sequence. Bom, o que acontece? Eu não cheguei a mencionar, né? Mas quando a gente monta aquela expressãozinha regular para fazer uma busca, né? Aquilo ali é passado por um processo de compilação. Então, por debaixo dos panos, né? Que eu estava fazendo aquele do CPF, né? Tem que encontrar 3 dígitos, tudo bonitinho, fiz na mão aquele negócio grandão, né? Quando a gente especifica a expressão regular, o computador compila, tá? Para gerar aquele código que a gente fez parecido com o que a gente fez ali para o CPF ou para qualquer outro caso que a gente tinha feito. Ele vai pegar e vai gerar um códigozão, que se ele falar, tem que ter um ou mais, então dentro lá ele vai ter um for ali, ou um while, que você vai ter que ter um contador que seja menor que tanto, etc. Então vai bolar uma expressão, umas linhas de código bem doidas ali para fazer essa expressão regular funcionar, tá? Então, quando você dá aquele match, por exemplo, e passa a expressãozinha regular, ele tem que compilar aquela expressão regular para fazer então, ou seja, gerar o código daquela expressão regular para tentar fazer o casamento com a string, tá? Se você tem alguma expressão regular que vai ser usado repetidamente, tá? Então, por exemplo, eu estou com meu sistema aberto, cada 1 minuto eu vou lá e valido um CPF, tá? Então compensa a gente deixar essa expressão regular já compilada para evitar um custo computacional a mais ou desnecessário nessa situação. Tá? Então para isso a gente pode utilizar o pattern, tá? Essa classe pattern aqui, que ele tem a habilidade de compilar a expressão regular, deixar ela compiladinha para na hora de a gente fazer o casamento, ela fazer mais rápido. Tá? Como que funciona este pattern? Tá? Desculpa, tem duas coisas do pattern aqui, tá? Primeiro tem um match normal e depois tem um compile que eu vou falar. O pattern, tá? Ele tem um método estático matches, tá? Que é igualzinho o que a gente tem na string, tá? Que eu passo qual que é a minha, só que aqui eu tenho que passar primeiro qual que é a expressão regular e depois a string que eu quero fazer o casamento. Tá? Então, com isso aqui a gente pode fazer também o mesmo match que a gente fazia lá na string, só que utilizando a classe pattern. Tá? Tem muita diferença. Tá? Mas o que eu queria falar para vocês é do compile. Tá? Esse método compile que ele já vai deixar pré-compilada uma expressão regular e a partir daí eu consigo utilizar essa expressão, o objeto pattern, tá? Para fazer o matches também. Tá? Para fazer o casamento de expressão regular. Então, mas nesse exemplo aqui, só para a gente mudar um pouquinho, tá? Eu já vou utilizar o pattern junto com o compile, tá? Até porque se ele tem que ficar buscando vários padrões dentro da expressão regular, para não ficar compilando esse padrão a todo momento. E a gente vai trabalhar com um objeto que é um matcher também, tá? Esse matcher, como eu falei, ele vai ser útil para a gente buscar padrões dentro das expressões regulares, tá? Dentro do matcher, a gente tem alguns métodos aqui, por exemplo, o find, tá? Que ele vai tentar casar uma parte do objeto de pesquisa com o padrão de pesquisa, ou seja, uma string que eu estou informando para ele com o padrão que foi informado para ele, tá?
E aí ele vai tentar. E como que ele vai funcionando, tá? Ele sempre vai pegando, por exemplo, a hora que eu dou o find, tá? Se eu estou usando o find, ele achou um objeto, aí ele fica paradinho ali. Se eu der o find de novo, ele vai começar a busca a partir desse primeiro objeto para frente da string. Então posso fazer um while com esse find, tá? Tem esse looking at também, que é a mesma coisa que o find, só que toda vez que eu chamar ele, tá? Ele sempre vai começar a busca do começo da string. Então, se eu quiser encontrar só o primeiro padrão da string, posso usar, por exemplo, o looking at, não vai diferenciar muito. Mas se eu quiser procurar vários padrões que possam ocorrer dentro da minha string, aí eu tenho que utilizar o método find da classe match. Tá? E como que eu combino os dois? Bom, primeira coisa, eu vou precisar compilar um padrão de expressão regular. Tá? Então vamos começar lá. Opa. Vou criar um pattern. Compile é um método estático, tá? Compile, a regex, ele retorna um objeto do método pattern. Então dentro dele lá ele tem o new, tudo bonitinho para retornar esse objeto. Aí vamos supor que eu quero achar anos, tá? Estou assumindo que todos os anos estão escritos 1900 e alguma coisa, 2000 alguma coisa, ou seja, tem todos os 4 dígitos, tá? Eu vou melhorar um pouquinho isso daqui, mas por enquanto são só 4 dígitos. Opa. Então barra D, 4. Ok, esse é o meu padrão, tá? Depois, eu coloquei várias strings aqui, o que foi achado. Eu vou gerar um objeto matcher, tá? Que é o casador, vamos assim dizer, tá? Então esse matcher, ele vai receber lá do meu objeto pattern, tá? Eu vou invocar um matcher dentro dele, que ele vai me retornar esse objeto aqui, e eu vou passar a string, tá? Que é aquele objeto de busca, porque o padrão de busca já está dentro desse expressão R, então inclusive compilado, então ele já tem um padrão dele compilado, tá? Agora eu vou passar a string, tá? Que ele vai, que esse expressão R aí, tá? Ele vai fazer o casamento, tá? Então aqui dentro deixa eu importar ele. Esqueci, expressão regular aqui, pattern matches, tá dentro do regex, dentro do pacote util. E uma vez que eu tenho esse matcher, tá? A gente pode fazer uso do find para encontrar padrões, tá? Que cor você quer de máscara? Preta? Azul. Se tiver, se não tiver.